Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da igreja Bangu aqui, pastor Sóstenes Silva, pastora Maria Cláudia. Deixamos aí a paz de Cristo e estamos para dar continuidade aos comentários, da editora Betel Dominical. Primeiro trimestre, muito felizes aí porque começamos o ano de 2023, super bem. E nós podemos então estar trabalhando com Marcos. Se você também tem gostado, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim, quando tiver uma coisa nova, um vídeo, uma pregação, uma mensagem, uma live, você vai ser avisado, você não vai perder nadinha do conteúdo que a gente prepara aqui com muito carinho e amor para você. Hoje nós estamos na lição de número 8, um mestre por excelência se fez servo. É uma lição também sensacional, muito importante, você não pode perder. Então, pegue a sua Bíblia, a sua revista, a sua harpa, seu café, Aqui a gente no Rio de Janeiro é o nosso cafezinho, Eu já estou com o meu aqui, café Rio de Janeiro é café, cafezinho. Posso tomar muito não, mas posso tomar ainda. Então, Deus chamate, pererê, tererê, o que você tiver aí, erva doce, erva cidreira, o que você tiver, Coca-Cola, mas vai devagar, Coca-Cola não faz bem não, hein? Mas pega aí o que você tiver, que logo depois da vinheta, eu e você estaremos aqui na presença de Deus para mais um encontro. Vai ser bênção, meu coração está ardendo de desejo de compartilhar com você tudo que temos hoje aqui, tá bom? Roda a vinheta. Muito bem, já voltamos e estamos aqui com vocês para mais uma aula abençoadíssima. Se você gostaria de ajudar o nosso canal, eu quero dizer para você que você tem a oportunidade de nos ajudar sendo membro do canal Boa Semente. Bom, você pode ser membro do canal Boa Semente, vai ter vídeos exclusivos para você, você paga pelo cartão de crédito, direto no sistema do YouTube, uma quantia que você escolhe ali, você pode cancelar quando você quiser. Você também pode ser apoiador do canal e sendo assim você vai estar na plataforma do Apoie-se. Eu não posso te dar vídeos ali, mas eu posso depois colocar alguns textos para você se aprofundar. Vai ser uma forma de você colaborar, aceitar boleto, aceitar Pix, aceita um monte de forma lá de pagamento, E o seu nome também estará lá no final. Você também pode clicar no valeu, em cada vídeo desse tem um valeuzinho aí, você clica e você apoia apenas aquele vídeo, um valor pontual somente para aquele trabalho que você gostou. Você também pode fazer um Pix para mim, e hoje eu tenho que ler o nome das pessoas que estão aqui nos ajudando, aqui lá pro terceiro bloco eu falo aí o nome das pessoas que têm feito esse Pix, tem nos ajudado muito, a gente na compra do nosso pagamento, do nosso equipamento, para poder também trazer aí mais contribuições, mais pessoas para nos ajudarem e tal. A sua oferta, a sua ajuda é muito importante, É uma forma de você também nos ajudar. Você pode também comprar o nosso livro, Café com Deus, o livro de liderança, nos trazer na sua igreja para trazer uma palestra. Tudo isso é forma de nos ajudar, Se você comprar pela Hotmart, vai estar também nos auxiliando, porque nós recebemos aí uma parte desse valor que ali é contribuído. Então também é uma forma de você estar contribuindo com a gente. Você também pode simplesmente se inscrever no canal. Não posso nada disso, mas pode se inscrever no canal, pode comentar, Pode orar por mim, deixar o joinha. Também é uma forma de nos ajudar, É uma forma de poder estar nos ajudando. Então eu agradeço a todos vocês de coração. Ok? E por último você pode fazer os nossos cursos. E por falar em cursos, nós temos aí um curso novo que está sendo preparado sobre superintendência de escola bíblica dominical. Se você tem chamada para liderança, gosta de lidar, é professor de EBD, chegou o momento de você ser superintendente da Escola Bíblica Dominical. Não deixe aí de fazer a sua inscrição. Em breve ele vai estar pronto. Já tem um vídeo que eu dou muitas dicas interessantes, explicando o que é superintendência, o que faz, quais são os requisitos necessários para ser superintendente. Esse vídeo está aberto para todos aqui no YouTube, você pode assistir. Se você gostar do conteúdo e quiser fazer esse curso com a gente, você faz. Será
será muito bom. Se você quiser apenas ser professor, tem um curso para professor, tem curso para Apocalipse, Ezequiel, e enfim, tem vários cursos pela Hotmart que você faz na sua casa, você recebe o certificado ao final, né? E você vai estar crescendo espiritualmente. E se você é pastor de igreja, você pode me procurar aí no telefone 96517-2154 e pedir aí cupom, pedir promoção, falar, olha, eu quero levar tantos obreiros, eu sou superintendente de escola dominical, mas eu tenho tantas pessoas para formar, faz um desconto aí, o que você pode fazer? A gente sempre providencia um cupom para ajudar as igrejas, né, para o trabalho, para você poder ser ajudado aí, você tem mais de uma pessoa, 4, 5 pessoas, fica caro para vocês, dispendioso para poder fazer, às vezes a pessoa não pode pagar e você quer investir nelas, nos procure, que a gente pode fazer aí uma promoção aí para você. Meu interesse é que você cresça espiritualmente, que o reino de Deus, deixa eu ver que meu quadrinho aqui, torto aqui do meu quadrinho, do meu seja membro aqui, que você cresça no reino de Deus, que você possa progredir, que o conhecimento do Senhor se espalhe por toda a terra. Tá bom? Então essas são as formas de você nos ajudar. Vamos à lição de hoje, lição de número 8, mas não sem antes orar. Bom, vamos orar e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em Tua presença, Senhor, estamos, ó Deus, nesse momento, te pedindo pelo mundo, te pedindo, Senhor, pelo fim das guerras, dos conflitos, te pedindo, Senhor Deus, ó Pai, pela trégua, te pedindo, Senhor, pelas famílias enlutadas agora, que perderam, Senhor Deus, ó Pai, alguém, um parente, até mesmo nas chuvas, ó Deus, aqui no próprio Rio de Janeiro, onde nós temos visto o Rio de Janeiro e no estado do Rio, Senhor, no Brasil de uma forma geral, tantas pessoas perderam suas vidas, ó Deus, quantas famílias estão lutadas por conta do temporal, Senhor, que tem caído, abatido, Senhor, sobre o Rio de Janeiro e demais cidades, Senhor, e muitas pessoas têm morrido, inclusive agora está chovendo. Meu Deus, conforta os corações, conforta, Senhor, as famílias, conforta, Senhor, as vidas, ó Deus, que perderam alguém e por motivo, Senhor, tão nobre, Senhor, estão entristecidas, perderam, Senhor Deus, ó Pai, o seu rumo, o seu chão. Senhor, que Tu venha confortar e consolar cada coração, que Tu venha abençoar as autoridades para que venham, Senhor Deus, ó Pai, direcionar, Senhor, da forma correta, a ajuda necessária. Te pedimos, ó Deus, pelos nossos irmãos Yanomamis, pelas crianças que estão morrendo de malária, por toda a situação, Senhor Deus, caótica que está acontecendo ali, Pai querido, que Tu venha, Senhor, também abençoar e trazer, ó Deus, uma solução, Senhor, socorro, ajuda através de pessoas, através de instituições, ó Deus, para tal. Senhor, inclusive os Seus filhos, seus servos, Senhor, que podem estar no meio, Senhor, de uma situação dessa, nós queremos Te pedir. E agora, Pai, queremos Te pedir por esse estudo que vamos iniciar, para que o Espírito Santo nos conduza, nos oriente, Senhor, no sentido de que possamos compreender a Tua verdade, a Tua palavra, Senhor, de uma forma muito tremenda e maravilhosa. Fica conosco, Senhor. Senhor, nos oriente, Senhor, nos introduza, nos leve, Senhor Deus, ó Pai, ao caminho do saber, do conhecimento da Tua palavra, e que nós possamos, ó Deus, crescer cada vez mais naquilo que Tu tens nos ensinado, para que possamos, ó Deus, dar frutos e fruto, Senhor Deus, de arrependimento, Senhor, frutos dignos de salvação. Hoje vamos estudar, Senhor, sobre Jesus, o Mestre por excelência. Ensina-nos, Senhor, porque Tu és o nosso Mestre. Tu és aquele que nos orienta e nos instrui diante de todas as situações da vida. Essas bênçãos nós Te pedimos e nós já Te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Meus irmãos, então vamos lá, lição 8. O Mestre por excelência que se fez servo. Texto áureo. E chamando outra vez a multidão, disse-lhe: ouve-me todos e compreendei. Marcos 7,14. Verdade aplicada. É fundamental que as verdades e os princípios dos ensinamentos de Jesus Cristo dirijam todas as áreas na vida dos discípulos de Cristo. O objetivo da lição são 3: mostrar que Jesus trouxe esperança em seus ensinos, ressaltar a grandeza dos ensinos de Jesus e destacar que Jesus fez uso dos métodos pedagógicos. Olha que coisa tremenda hoje, né? Bom, o texto está em Marcos, capítulo de número 1, versículo 9 em diante, que diz: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em que me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos o serviam.
E depois que João foi entregue à prisão, Jesus veio para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Os hinos são hino 419, 456 e 481. Essa lição de hoje, ela fala sobre ensino. O tema geral, se eu fosse dar um título para essa lição, eu chamaria ela de uma lição sobre o ensino de Jesus. E esse ensino de Jesus é um ensino diferente de toda aquela forma de ensinar que existia naquela época. Bom, vamos então falar um pouco nessa introdução sobre ensino para você entender a profundidade e a diferença de Jesus em relação aos outros mestres da época. Mestres naquela época eram os rabis, né, que eram chamados de mestre, que eram pessoas que ensinavam a Torá. Naquela época, os professores eram muito bem avaliados, diferentemente de hoje, né, quando a sociedade, algumas sociedades, né, não é também em todo lugar. Por exemplo, as sociedades orientais, elas honram seus professores, né? Ser professor é uma tarefa honrada. Nas sociedades ocidentais como a nossa, já não tanto, né? Em muitos lugares as pessoas não amam professores, não gostam de professores, desacreditam nos professores, não aceitam o que os professores ensinam, infelizmente. Mas na época de Jesus não era assim. Os professores eram alguém vistos em alta conta, eram pessoas sábias que ensinavam sobre tudo. Né, sobre a vida, sobre as disciplinas, no caso a lei, que no caso era a Torá, sobre escrita, sobre N situações da vida prática e cotidiana que você adquiria esse conhecimento junto com esses mestres, esses rabis. Ser um rabi não era coisa fácil, não era qualquer pessoa que era um rabi, porque na verdade ele tinha que ter tido ensinamento, ele tinha que ter tido um professor. Esses professores eram pagos de forma particular, então as famílias mais abastadas contratavam esses homens sábios para poder ensinar os seus filhos. Ok? Foi o caso de Paulo. Paulo teve um grande mestre, que foi Gamaliel, um homem que se formou na lei, um doutor da lei, um grande sábio daquela época, que conhecia a Torá de forma muito profunda. E ele teve vários professores, ele juntava vários alunos desses alunos, eles estudavam com esses professores e depois, mais tarde, também se tornariam mestres. Quando você entrava, quando você tinha um professor, né, você estava começando seus estudos, seu pai tinha uma condição financeira e aí tu começava a aplicar em você aquele dinheiro, contratando um professor, você ia passar com ele um período de tempo onde você iria aprender a lei, aprender, no caso de Israel, né, aprender a lei, aprender a Torá, aprender sobre a Bíblia judaica, sobre os conceitos do Senhor, né, durante um período da sua vida. E você seria então um discípulo. Discípulo é o aluno do mestre, é o aluno daquele que ensina, que no caso do judeu, né, era chamado de talmidim. Talmidim é um aluno, é aquele que é aprendiz. E é interessante porque essa ideia de aprendizado era uma ideia muito diferente hoje. Você ficava com o teu professor, você vivia com o teu professor. Algumas traduções de talmidim dizem que é aquele que carrega a poeira do seu mestre. Carregar a poeira no sentido assim, que ele está tão próximo que a poeira do mestre que anda, né, cai sobre ele. Então, por quê? Porque ele tem um convívio próximo. É por isso que Jesus passou 3 anos e meio junto com seus discípulos em full time, uma formação cotidiana, diária. Depois que Jesus chama os seus discípulos, não teve folga para eles irem em casa, não. Eles pegaram tudo que eles tinham e vieram seguir a Jesus e passaram com ele 24 horas. À noite, Jesus ia orar, mas de dia ele estava tudo ali. E o ensino, né, ele se dava no cotidiano. Como não tinha classe de aula, sala de aula, para você falar assim, ó, tal hora é aula tal hora é disciplina tal. Né? Jesus não falava assim, ó, amanhã eu vou ensinar sobre o Sermão do Monte, em tal lugar. Amanhã eu vou falar sobre as ofertas, em tal lugar. Lá embaixo da oliveira tal. Ó, vou estar em Betânia ministrando, as pessoas vão para lá. Não era assim. As pessoas ficavam o tempo todo com ele e ele ia ensinando isso ao longo do caminho, ao longo da jornada. É um tipo de aprendizado que você aprende não só com o que a pessoa fala, mas você aprende com os gestos, você aprende olhando, você aprende com as atitudes. Era assim que se ensinava nesse mundo. Mas não eram todos que tinham a oportunidade de ter mestre, porque, como eu disse, era caro. Não eram todos também que se formavam em mestres. Por isso, a grande maioria da população não tinha nenhum tipo de instrução sobre a Torá.
porque eles não tinham como pagar, e logo depois não terem como pagar, tendo que trabalhar, eles não tinham acesso a esse conhecimento, e por não ter acesso a esse conhecimento também tinham trabalhos difíceis, vidas difíceis, não tinham tempo também para estudar, muito menos para formar os seus filhos. Então tinha uma massa de pessoas, aquelas multidões que nós estudamos na semana retrasada, que não tinham a mínima condição, conhecimento sobre a lei, sobre nada. E é por isso que eles eram desprezados, porque essa elite letrada, essa elite sábia daquela época, olhava com desdém o povo, porque o povo não conhecia. Eles discordavam, eles não entendiam que o povo não sabia. Não era porque ele não queria, esse povo simplesmente não tinha acesso ao conhecimento por uma questão social. O fato é que Jesus, ele vai ser um rabi também, ele vai ser um mestre. Nós não sabemos se Jesus estudou com algum mestre. A Bíblia não fala se ele estudou com algum mestre. É por isso que aos 12 anos, quando ele é deixado lá no templo, e aí quando Maria e José voltam para buscá-lo, ele está debatendo com os doutores. E é por isso que os doutores, homens já com 60, 70 anos, discutindo com um menino de 12 anos, que 12 anos era justamente o período quando você terminava a primeira fase da sua formação. Com 12 anos, o menino judeu já deveria saber toda a Torá de cor, com 12 anos de idade. E nesse momento, 12 anos, ele estava já formado e ele já sabia tanto quanto um homem de 60, 70 anos. E os homens que discutiam com ele estavam assustados por isso, porque ele não era para ter tanto conhecimento com apenas 12 anos de idade. Afinal de contas, nós sabemos, né, que ele é o filho do próprio pai, ele é aquele que é o autor de todas as coisas, então ele mesmo conhecia a Torá muito melhor do que todo mundo ali, né? Mas isso mostra pra gente que ele não teve junto nessas salas, ele não teve junto com esses rabis aí que o ensinaram. Esse é o primeiro ponto interessante. E daí vem o espanto. Quem ensinou esse menino? Onde ele aprendeu, né, tanta coisa? O segundo aspecto também interessante é que Jesus não gostava de ser chamado de rabi, não gostava de ser chamado de mestre, embora ele fosse. Terceiro ponto importante, para a gente encerrar essa introdução sobre a questão do servo, né, por excelência, que é o mestre por excelência, que é o nosso tema, como é que Jesus se tornou mestre, é que quando o rabi ele se formava a partir dos 30 anos, aí sim, aos 30 anos, aí ele já poderia ter os seus próprios alunos, né? Ele seria então mestre e os seus alunos seriam discípulos. Jesus então agora começa a buscar os seus alunos. Você está entendendo que coisa interessante? E aí Jesus vai escolher os seus alunos. Olha que a diferença dos mestres daquela época é que os mestres geralmente não escolhiam seus alunos. Como eu disse, você está atento aqui comigo, eram os pais que escolhiam os professores. Ele ia, então, ao professor e falava assim, você pode ensinar meu filho? Eu gostaria de pagar para você ensinar meu filho e tal. Então você não escolhia os seus alunos. A diferença de Jesus é que ele escolhia os seus alunos. Então Jesus foi lá para Galiléia e começou a chamar. Agora, só que ele chamou pessoas que não poderiam pagar. Você está sacando como é que é interessante? Ele chamou pescadores, homens pobres. Ele chamou um publicano, um homem que não jamais poderia estar aprendendo sobre a Torá, porque já ele era mal visto, Mateus, caso de Mateus, já era um publicano, uma pessoa mal vista como ladrão, né? Ele vai chamar os irmãos de João, ele vai chamar Filipe, vai chamar André, vai chamar Bartolomeu. Bartolomeu é um homem sábio, é um homem que, por ser sábio, às vezes também ele era mal visto porque ele tinha uma ascendência meio que helenista, ou seja, meio que grega, né? O próprio nome Bartolomeu é um nome grego. Ele vai chamar algumas pessoas de classes de políticas que eram seitas extremamente radicais, que eram zelotes. Então, quer dizer, ele já escolheu um grupo de alunos completamente diferente, um grupo de alunos muito diferente, muito heterogêneo, né? Muitas classes diferentes. Então tem pescadores, tem cobradores de impostos, tem políticos ali, no caso, quando eu falo político aqui, no caso são seitas religiosas ali que queriam a libertação de Israel, um grupo muito diferenciado, mostrando que Jesus veio para todos. Então esse é o primeiro coisa interessante. Segundo, é que esses homens já estavam até velhos para poder estudar, porque eles já eram tudo de 30, 40, 50 anos, já eram homens, não eram crianças que estavam ali, né? Então já é uma questão também interessante. Mas aqueles homens viram em Jesus algo diferente. Por que algo diferente? Porque agora era a primeira vez que eles estavam tendo a oportunidade de estudar com alguém.
Era a primeira vez que eles tinham a oportunidade de ter um mestre. Pedro era um homem que tinha nascido ali na Galileia, na beira do mar, sempre pescou. A família dele de pescador, nunca teve a oportunidade de aprender. Agora, depois de adulto, ele estava tendo essa oportunidade. E com um homem que apareceu do nada e começou, chamou para ser o seu discípulo. Que coisa tremenda. E começou a falar da lei, explicar da lei. Que coisa linda, né? Então, esses homens se sentiram muito agraciados. Era a oportunidade da vida deles de estar agora com um mestre, que eles nunca tiveram essa chance, nunca tiveram essa oportunidade. Assim você entende, né? E aí que o pano de fundo, a importância de ser um mestre naquela época, e Jesus era o mestre por excelência. E embora ele não tivesse estudado junto com aqueles outros mestres formados da época, com os outros rabinos, não fazia parte talvez daquele grupo, né, seleto, ele era respeitado por todos eles. Ele não era visto como um falso mestre, como alguém que não sabia nada e estava ensinando, não. Ele era visto com bons olhos. Tanto é que Jesus, ele falava na sinagoga, que a gente viu semana passada. Ele frequentava a sinagoga na casa, na Nazaré, aonde ele cresceu. E para frequentar a sinagoga, é sinal de que ele conhecia. E não só frequentava, ele lia, ele explicava a Torá. Lembra que Jesus chegou na sinagoga num dia do sábado, o mestre da sinagoga, né, chamou Jesus, deu oportunidade a ele, e ele abriu em Isaías 61, né, eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Lembra dessa passagem? A gente falou semana passada ou retrasada. Então Jesus tinha oportunidade na sinagoga, ele era respeitado. E isso deu a Jesus assim, uma proeminência muito grande, porque ele era respeitado como mestre, mas ele não era como os outros mestres. Ele era respeitado pela sociedade, pelo seu ensino, né? Mas ele não era como os fariseus, porque os fariseus não falavam com autoridade. Então esse é o mestre por excelência. Jesus ensina. E aí nesse processo de ensino, que é muito que eu quero chamar a atenção para você, ele ensina não uma disciplina, ele ensina quem ele é. A maior aula que nós podemos dar é quem nós somos. A maior coisa que você pode querer de mim não é o que eu tenho para te dar, mas é quem eu sou. Não adianta você querer o que eu tenho, você tem que querer o que eu sou. Eu não posso te dar muitas das vezes o que eu tenho, as minhas posses, o meu conhecimento, aquilo que eu aprendi. O que eu posso te dar é aquilo que eu sou. O que eu posso compartilhar com você é aquilo que eu sou. Foi o que Pedro foi o que Pedro, né, disse. Pedro e João disseram para aquele homem na Porta Formosa: não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho isso eu te dou. Quem que ele era? Ele era cheio do Espírito Santo, ele era cheio da unção. Então, em nome de Jesus, levanta e anda. E o professor, ele tem que fazer isso, ele tem que compartilhar. Porque nem sempre a gente vai conseguir compartilhar nosso conteúdo, porque as pessoas vão entender de uma forma, receber de outra forma, mas você pode ensinar quem você é. E como é que você ensina quem você é? Ensinando através do cotidiano, das suas práticas, da sua vida com Deus, da sua espiritualidade, dos seus passos, do caminhando com Jesus, andando com Jesus. Você ensina sobre Jesus e você dá quem você é, porque cada um dá aquilo que ele tem. E esse é o mestre, por isso que o texto diz, a título diz que ele é o mestre por excelência, porque ele não era como esses outros mestres, ele é superior a todos os mestres, porque ele é filho de Deus, conhecedor de toda a sabedoria, conhecedor de todas as coisas, mas mesmo assim extremamente humilde e acessível. Quantas vezes você vê alguém que sabe alguma coisa, sei que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou fulano de tal, você sabe com quem você está falando, você sabe, né? Pessoas extremamente arrogantes, que elas estudam um pouquinho mais que as outras, já não querem conversar com pessoas mais simples, elas corrigem o português das pessoas toda hora, elas, né, as pessoas arrogantes, pedantes, como os fariseus e saduceus que estavam sempre ali empoderados em cima deles mesmos. Jesus, o Filho de Deus, veio para estar no meio do povo, no meio dos pobres, no meio dos mancos, dos cegos, aleijados, aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer a Deus e agora eles estavam no meio de Deus. Isso que chamou muita atenção, e tem uma passagem que eu encerro com ela dizendo quando eles perguntam assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus diz assim: há tanto tempo estou convosco, né? E vós ainda me perguntais, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Olha aí que tremendo, né? Quem vê a mim, vê o Pai. E isso chocou aquelas pessoas da época. Como assim?
sandália, de vestido, barbudo. Eu vi Jesus acordar hoje de manhã, eu almocei agora do lado dele. Eu vejo Jesus dormir todas as noites. Como assim quem vê a mim, vê o Pai? Ele estava mostrando que Deus é humildade, Deus não é nada que a gente pensa, Ele é tudo aquilo que a gente pensa sobre glória, poder, mas ao mesmo tempo Ele é muito simples e humilde, e Ele está nas pequenas coisas da vida. E Ele é aquele tão capaz de ensinar aos mestres, aos doutores, mas também não despreza os simples e os humildes de coração. Gostou? Deixa o like e dá o glória. Vamos lá, introdução. Observaremos nessa lição de hoje que ao proferir seus magistrais ensinamentos, o Filho de Deus trouxe esperança e renovo a muitos, mostrando ser o mestre dos mestres. Então, hoje é uma lição para falar assim devagar e para você entender como é que Jesus vai trazer esperança para essa população à margem da sociedade, ensinando não como eles ensinavam os outros, mas ensinando como quem tem autoridade. O servo oferecia esperança. Nos evangelhos podemos observar que Jesus, como valoroso mestre, podemos dizer que ele foi o maior educador que já viveu nesta terra. A par desta certeza, podemos observar que o Evangelho de Marcos está repleto de seus ensinamentos, discursos, parábolas, né? Jesus ensinava e oferecia esperança através do seu ensino em cada um dos 16 capítulos desse Evangelho. O que eu acho que é muito bonito é que Jesus não ensina algo que você não pode fazer. Olha só, então falar sobre técnica de ensino rapidinho. Primeira coisa que Jesus faz diferente das pessoas da época, e por que ele é o mestre dos mestres, o mestre de todos os professores? Primeiro que ele não faz aquele negócio de dizer assim que isso é muito difícil. Não tem professor que quando vai ensinar fala assim, isso é muito difícil, preste atenção, senão você não vai conseguir aprender. E Jesus ensina de uma forma tão clara e tão tranquila, que ele mostra que você pode fazer aquilo, que você também não está a par longe desse conhecimento. Ele traz o aluno para o centro do ensino. Isso é lindo. Quando o professor faz isso, ele traz o aluno, ele mostra para o aluno a importância daquilo que ele está ensinando e que essa importância é ele, que ele deve praticar. Então, esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto do ensino de Jesus que eu quero destacar aqui é que ele parte de uma premissa muito importante, do mais próximo para o mais afastado. Ou seja, Jesus, quando ele vai citar os seus ensinamentos, ele parte daquilo que os discípulos conheciam, para depois ele aplicar em algo que eles desconheciam. Quando eu e você estamos ensinando, temos que entender que nós temos que partir do mundo do aluno e não do mundo do professor. Porque o professor geralmente é uma pessoa instruída, vive num mundo diferente, né? Cultural diferente, num mundo de conhecimento diferente. E o aluno está em um outro mundo, o mundo do aluno. Esse mundo do aluno é objeto seu, no sentido que você usa experiências do cotidiano do aluno para que ele possa aprender. Será que Jesus fez isso? Vamos lá, um exemplo. Quando ele diz o reino do céu é como uma rede que apanha peixes bons e maus, ele está falando com pescadores. Eles sabiam exatamente o que era uma rede. E eles sabiam exatamente o que era pescar. Jesus parte do mais próximo para o mais afastado. Jesus parte daquilo que é peculiar para aquilo que está longe. Quando ele diz, aquele que tiver fé, como uma semente, como um grão de mostarda, dirá esse monte, passa de daqui para colar, todo mundo sabia o que era uma semente, todo mundo sabia que uma semente de grão de mostarda era a menor das sementes da época. Ele parte daquilo que o aluno já conhece. Eu e você temos que tirar a lição disso, né? A gente tem que entender isso. Quando você for dar aula, você tem que partir do mundo do aluno. O aluno solta pipa, então você tem que partir, olha, não está vendo a pipa? Vamos partir aí, você sabe que uma pipa sei, então olha, assim como a pipa, ela desloca ali no vento, né? O vento ali não é importante, leva a pipa para lá e para cá, assim também é o Espírito Santo. O homem sem Deus é como uma pipa voada, porque é uma pipa sem direção, mas quando você está na ligação do Espírito Santo, você tem direção, porque o fio do Espírito Santo te conduz, e pode estar a maior ventania que você está sempre pairando. Ora, todo mundo entendeu o que é uma pipa, porque é o mundo do aluno. Agora eu mostrei para ele que a pipa lá que ele solta é como um homem, né, que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Afinal de contas, a Bíblia diz, aquele que é guiado pelo Espírito é como o vento.
só para onde quer, né? Não se sabe de onde vem nem para onde vai. Então eu parto da vida do aluno e não chegar a falar assim, pipa é pecado, você não solte pipa, não sei o que, na bola, não sei o que. Não, use exemplos do dia a dia, use exemplos do cotidiano. Você vai falar com irmãs, use o exemplo das irmãs, o que é? É costura, é cosmético, é comida, culinária. Parte daquilo, porque assim elas vão entender. Por isso que tem muita gente que não vai EBD, porque o professor fala coisa que não tem nada a ver com o cotidiano daquelas pessoas. Da mesma forma, se eu for falar numa classe mais abastada, de pessoas que têm uma vida diferenciada, uma mulher, por exemplo, rica, que nunca entrou numa cozinha, não adianta eu falar para ela de cozinha para ela, olha, que é assim mesmo, né, que a gente tem que preparar as coisas, tem que ir no forno, dar aflição e tal, e tem um tempo de espera. Para ela não está falando nada, ela não mexe com cozinha, é a empregada dela que faz, você está entendendo? Mas para cada uma dessas pessoas, nós precisamos falar na linguagem da pessoa, é o que Jesus fez, por isso que ele era o mestre diferenciado de todos, e é por isso que ele tinha essa atração. Então, e o terceiro ponto sobre Jesus é que a mesma palavra que ele traz serve tanto para os mais inteligentes, para aqueles mais cultos, quanto para os mais humildes. É a mesma palavra. O evangelho é o mesmo para todos. O evangelho salva, cura, liberta. Jesus Cristo salva, cura, liberta, leva para o céu. É a mesma mensagem para todo mundo, seja doutor, pós-doutor, seja mestre, seja advogado, seja bacharel, seja pedreiro, carpinteiro. A mensagem é a mesma e todos precisam entendê-la, desde que você transmita de forma simples e humilde. Muito bem. 1.1. O servo oferece um novo ensino de esperança. O Evangelho de Marcos é uma narrativa em que os atos e os ditos do servo compõem temas fundamentais que os seguidores do Filho do Homem possam identificá-lo como mestre. Assim, Marcos apresenta uma abordagem motivadora sobre o novo começo, marcado por um anúncio alegre e esperançoso. Marcos 1,14, e segue a prisão, e depois de que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Então ele vem agora trazendo essa mensagem de esperança para essa população. Olha, não fiquem assim dispersos. Existe um novo começo. Eu estou aqui para trazer para vocês um novo caminhar, né? Uma nova vida e uma nova experiência com Deus. O texto mostra e aponta para o reconhecimento dos ensinos de Jesus sobre a proclamação do reino e a chamada a uma nova vida sob uma nova perspectiva, ou seja, o evangelho, ou a mensagem que Jesus quer trazer, o ensino de Jesus traz uma coisa que nenhum daqueles mestres da época tinha, porque você aprendia com Gamaliel, mas ficava a mesma coisa, você aprendia com o rabino fulano, mas você continuava sendo a mesma pessoa, só que aqueles que aprendiam com Jesus tinham uma mudança de vida. E é isso que é interessante. Ele transformava a vida das pessoas às quais ele tocava através do ensino. Ou seja, não, as pessoas que ouviam nunca mais eram as mesmas. Oferecia a eles uma mudança de vida. 1.2. O servo oferece um ensino de esperança aos esperançados. Acompanhando o itinerário do Evangelho de Marcos, fica evidente que, infelizmente, os líderes religiosos de Jerusalém praticamente não fizeram nada diante da situação de miséria do povo. Ao contrário, o comportamento deles procurava os seus próprios encantos. Marcos 7,6, né? Marcos 7,6, aqui na Bíblia agora que está aberto aqui, vai mais rápido. E Marcos 7,6 está dizendo: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Que doutrinas são mandamentos de homens? É aquele tipo que eu sempre gosto de comentar aqui, né? Não faça isso, não faça aquilo. Não faça aquilo, homem não vestirá roupa de mulher. Mulher não vestirá roupa de homem. Não corte o cabelo. Olha o teu batom. Olha o teu brinco, olha não sei o que, olha esse negócio, olha esse pingente, não sei, olha esse terno lascado, né? Olha essa gravata borboleta não pode, olha terno com duas listas não pode, com 4 listas não pode, terno com uma lasca não pode. Irmão, tanta coisa que a gente vai inventando que são doutrinas de homens. Não coma isso, não coma aquilo, que foi o diabo que criou isso, foi o diabo que criou aquilo. Tem um espírito por trás desse negócio aí. Olha, essa marca foi
foi oferecida aí aos demônios, não sei o que lá, então você não pode usar. Mas aí tu vai procurar, não tem fundamento nenhum, né? Não tem fundamento nenhum. São coisas de homens. Às vezes você não gosta de uma coisa, você fala que aquilo é pecado. Ah, eu não gosto disso, então se eu não gosto, então deve ser pecado. Aí você começa a ensinar. E só que hoje em dia isso não funciona mais, irmão, porque hoje tem a Bíblia para todo mundo. Hoje todo mundo tem a Bíblia. Naquela época não tinha. Naquela época a Torá era coisa de rico. Ninguém tinha acesso ao ensino, ao estudo. Era caro e você não podia pagar professor. Só que hoje não precisa mais. Tá tudo na Bíblia. A pessoa, você fala não pode, a pessoa, me deixa eu ver se não pode mesmo. Onde está escrito? Ah, não sei. Onde está escrito? Não tem explicação. Então, é doutrina de homem, né? E Jesus não estava preocupado com as doutrinas do homem, estava preocupado em ensinar a palavra, 1.2, o servo oferece ensino aos esperançados. Opa, já lemos. 1.3, o servo veio trazer esperança aos novos corações. Nós, nos dias de Jesus, a dominação romana, com os altos impostos, seu controle sobre tudo e sobre todos, fazia com que Israel tivesse um caldeirão de problemas. Olha só. Marcos 6, 26 diz assim: e o rei entristeceu-se muito da vida por causa do juramento e de todos que estavam com ele à mesa. Não lhe quis negar, e enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João, e ele foi degolado na prisão. Marca aí, guarda isso. Outro agravante nestes dias era a preponderância do sistema religioso de Israel, que tornava a vida do povo hebreu precária. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Nessa desordem, Jesus aparece para ensinar e combater a hipocrisia. O que é hipocrisia? A hipocrisia é você dizer uma coisa que você não faz. E trazer esperança para com os fracos e oprimidos, ou seja, aqueles que não estavam sendo contados, ligados. Paulo, em sua carta pastoral a Timóteo, descreve o servo como esperança nossa, 1 Timóteo 1:1. Então, essa era a situação precária que estava havendo ali. Aqui, no caso, eu quero convidar você a fazer um estudo sobre a morte de João Batista. Ela é muito importante. Não é à toa que eles começam o texto falando lá sobre o batismo de Jesus e logo depois o momento que ele vai para a tentação do deserto, né? Mas por quê? Porque João Batista era o profeta que veio confrontar o pecado. Ele veio confrontar a família real. Faça uma pesquisa sobre isso, sobre a família sobre a morte de João Batista. Isso é muito importante. Mas eu vou dar uma palhinha rapidinho para o vídeo não ficar muito grande. João Batista é primo de Jesus 6 meses antes. Ele é a voz do que clama no deserto. Por que voz? Porque era o precursor, é aquele que vai na frente. Ele vinha anunciar, é chegado o reino de Deus. E ele vai para o deserto e começa ali a pregar. E as multidão vão para lá. E ele vai lá e começa a batizar, que era o ritual antigo que existia, que significava um novo nascimento. Os essênios, um dos grupos sectários da época, praticavam também o batismo. E outras seitas daquele momento também praticavam o batismo, que significava a purificação dos pecados e uma nova vida. Até que Jesus aparece e ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é batizado por Jesus. João não queria batizar. Ele falou assim: como é que pode tu vires a mim, eu que preciso ir para ti? Jesus disse: basta, deixa que se cumpra, deixa que faça-se assim para que toda a palavra se cumpra. E aí eis que ele desceu a água do Rio Jordão, os céus se abriram e uma voz foi dita: eis meu filho amado em quem eu me comprazo. E desceu o Espírito Santo em forma corpórea. Acredita ali que ele foi cheio do Espírito Santo. Ele saiu daquelas águas e o Espírito Santo o impeliu para ir para o deserto ali ser a sua primeira tentação. Nesse meio tempo, João Batista continuou pregando. João Batista tinha os seus próprios discípulos. João Batista era um homem de Deus, mas ele foi e denunciou o pecado no palácio, e por conta da denúncia do pecado, né, a cabeça dele foi degolada, ele perdeu a sua cabeça. A cabeça dele foi oferecida numa bandeja de prata. E essa morte de João Batista abalou a comunidade judaica, porque ficou assim muito claro: qualquer um que se levantar contra nós, que começar a falar contra nós, vai acabar como João Batista. E Jesus Cristo tinha uma ligação afetiva com João Batista, era seu parente, era seu primo. E além disso, João Batista era aquele que estava pregando antes dele, cujo qual agora cabia
cabe a Jesus levar o evangelho. E isso é muito interessante porque Jesus não se calou, mesmo depois da morte de João Batista, aqui em Marcos capítulo número 6, Jesus continuou pregando o evangelho. Olha só que palavra, aqui ó, Marcos capítulo número 6, e ouviu Herodes isto, versículo 14, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por essas maravilhas operam nele. Outros diziam, é Elias, e diziam outros, é um profeta, ou como diziam os profetas. Herodes, porém, ouvindo disso, disse, este é João, que mandei degolar e ressuscitou dos mortos. Eles acharam que o espírito que estava sobre João Batista entrou em Jesus. Porquanto mesmo Herodes mandou prender a João, encerrá-lo e manietá-lo no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela, né? Agora estava num relacionamento com a mulher do seu irmão. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodias temia João, sabendo que era varão justo, e guardavam com segurança. E chegando uma ocasião favorável, que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia de grandes tributos, pessoa da Galileia, Herodias vai pedir e o rei vai conceder a cabeça de João Batista. Versículo 27. 26. 26 não, trouxe a cabeça, não sei o que lá, os discípulos. 29. E os de seus discípulos, tendo ouvido isto, tomaram seu corpo e puseram no sepulcro. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinha feito com o que tinha ensinado. Então, aqueles discípulos de João, quando o mestre dele morreu, assassinado por Herodes, eles foram todos para Jesus. E Jesus lhes disse, vinde vós aqui à parte, ao lugar deserto, e repousai um pouco. Oh, aleluia! Porque havia muitos que iam e viam e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão os viu partir, e muitos o conheceram, e correram para lá, a pé, e de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximando-se. E Jesus, aí com o coração dele triste, porque o primo dele acabou de morrer, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Oh, glória! E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele, dizendo, o lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e às aldeias circunvizinhas, e comprem pão para si. E ele respondendo lhe disse, dá-lhe-vos de comer. E aí você sabe, né, que vai ter a multiplicação dos pães logo depois da morte de João Batista. Isso fez com que o autor traz isso para a gente pensar no drama que estava acontecendo e como é que Jesus vem para essa população como uma esperança, como renovo para a vida daquelas pessoas que estavam completamente sem perspectiva. Jesus deu uma nova perspectiva, porque ele faz assim, ele dá uma nova perspectiva de vida, ele dá um novo foco de vida. Ele não mudou a questão social de todo mundo aqui, ele não fez quem era pobre ficar rico, ele não fez quem era rico ficar pobre, ele não mexeu na estrutura social, porque ele não podia, e não era essa a sua intenção, mexer no tecido social e acabar com a injustiça, mas era preciso abrir os olhos para que eles vissem uma nova realidade, para que eles contemplassem um novo modo de ser. A esperança deles não podia estar naquela vida terrena, onde tinha injustiça, dores, tremores, traições e morte. A esperança deles tinha que estar no céu. Por isso Jesus vai dizer, aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Jesus ensinou a eles que eles estavam vivendo no mundo, mas não eram do mundo, que eles estavam na terra, mas não eram da terra, que aquele governo não representava necessariamente o governo que eles necessitavam e esperavam, porque havia uma coisa muito maior preparada para cada um deles. Está lá em João 14, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar-vos de lugar. Então é isso, é tremendo. Vamos lá, gente, vamos lá, porque vai virar vigília. Vamos lá testar o nosso conhecimento. Qual é o tema central do tópico de número 1?
Muito bem, o tópico do número 1, ele tem a sua centralidade na esperança. Gente, tá notando uma coisa? Semana passada não tocou, a direção tá quieta, o telefone não tocou nenhuma vez. Vocês estão achando nada diferente, não? Bom, então vamos lá. Meu Deus, foi só falar, começou aí. Direção. Oi. Que? Ah, não, pode deixar. Não, foi brincadeira. Não. Que negócio da sogra? Da semana passada? Foi brincadeira. Não, foi brincadeira. Mas o irmão reclamou. Não tem nada a ver, não. Eu amo minha sogra, filho. Direção, eu amo minha sogra. Eu amo minha sogra. Você sabe que eu amo minha sogra de paixão. Não vou falar, não vou brincar, não. Sério. Pode deixar, direção. Hoje eu vou ficar sério, direção. Tá bom, amém. Deus abençoe. É a direção falando da semana passada da sogra, irmão, que eu falei aqui, mas era brincadeira, irmão, sabe que não tem nada a ver. Minha sogra, te amo. Beijão pra minha sogra e pra todas as sogras do Brasil. Vamos lá. 2. O servo que oferecia instrução. Optamos por incluir em nosso estudo os ensinamentos de Cristo, segundo o Evangelho de Marcos, de modo a apresentar sua sabedoria e seus atributos sobrenatural, estrutural, literário e teológico. Jesus sabia de todas essas coisas. Olha só, isso é muito importante. Rapidinho, tem que fazer essa pausa aqui. Nós, professores, vamos tirar para nós. Alguém pode pensar assim, mas eu preciso estudar. Preciso estudar. Mas eu quero ser missionário. Você já se matriculou num curso de inglês? Você já se matriculou num curso para o país que você quer ir? Ou você está achando que chegar lá na hora você vai falar a língua deles? Não, irmão, você tem que se preparar. Você aí que tá fazendo a formação secular, achando que não, a gente só tem que fazer teologia. Não, irmão, que só teologia, você tem que se formar nas áreas. Por isso que eu sempre digo, você tem que ir para a faculdade, você tem que estudar, você tem que ser um advogado, um bacharel, um professor universitário, sim. Você tem que ser um professor de literatura, um professor de português, de física. Infelizmente, nós professores vivemos, como eu disse no começo, numa sociedade que desvaloriza os professores, né? Baixos salários, condições de trabalho, precárias condições de trabalho, desvalorização social. Os alunos hoje em dia não valorizam, os diretores não respeitam, as autoridades não pagam o que deveria pagar. Tudo isso acontece no mundo para desvalorizar os professores. Mas nós, professores, você, professor, é importantíssimo na nossa sociedade. Nós precisamos valorizar os nossos mestres, nossos professores. O Brasil vivencia a crise que está, porque trata muito mal os principais agentes sociais da sua sociedade. Quais são os 3 principais, na minha opinião? Primeiro, os professores. Sem eles não há uma nação. Segundo, os policiais. A justiça, ela é muito mal valorizada e muito mal vista, muito mal paga ainda, infelizmente. E a terceira é a medicina, os médicos. Ainda são muito mal valorizados, muito mal atendidos e entendidos. Esses 3 grupos de pessoas são as pessoas mais importantes na sociedade, que o Brasil mais despreza e por isso vivencia o que nós estamos vivenciando nesses últimos tempos. Portanto, nós precisamos entender a importância do professor. Valorize o teu professor, valorize aquele que te ensina, valorize aquele que te instrui, escute aquele que viveu um pouquinho mais, que se dedicou, que estudou, que foi buscar para poder ensinar. Jesus tinha todo esse conhecimento, seus atributos eram literário, teológico e sobrenatural. Sobrenatural porque ele era o próprio Deus, mas isso não quer dizer que por ele ser Deus, ele não estudou, ele também não sabia e comentava sobre todas as coisas, sobre filosofia, sobre geografia, sobre ciência, ele falava de tudo. Por quê? Porque ele entendia que o homem todo, para o evangelho todo, né, tem que ser tratado em suas múltiplas dimensões. Por isso que esse servo lhe oferecia instrução, e gratuita, diferente dos mestres da época que você tinha que pagar. Jesus oferecia para todos, era só chegar e sentar e ouvir. 2.1 possuía uma sabedoria que veio do alto. De sempre oportuna visita, né, aqui da língua portuguesa, podemos visualizar que a sabedoria remete ao conhecimento de algo ser instruído, saber ou razão. Neste trajeto de compreensão, é bom que se diga que a sabedoria humana é defeituosa, porque nós não sabemos tudo.
E aqui dá pra gente ficar aqui já uma lição, ó. A sabedoria humana, ela é limitada. Ó, eu sou professor, mas eu não sei tudo. Eu sou doutor em história, mas eu sei tudo? Nem um milésimo. Por quê? Porque o nosso conhecimento é limitado. É a mesma coisa das pessoas que dizem assim, vamos estudar teologia, vamos estudar Deus. Irmãos, é uma prepotência o homem achar que vai entender Deus. Não, eu entendi, fiz teologia, eu fiz não sei o quê. Não que você não deva fazer, você deva fazer. Mas entenda que a teologia é uma narrativa humana. É uma narrativa de um homem tentando entender o seu Criador. É uma narrativa daquele que observa aquele que o fez. Portanto, ela é sempre precária. Ela não é o ponto final. Né? Ela não é o que a gente vê também muitas pessoas endeusando os teólogos. Não, o teólogo fulano falou, mas aquele teólogo é um homem como eu e você. Aquele teólogo é um homem que escreveu para o seu tempo, dentro do seu tempo, para as pessoas do seu tempo, com os livros que tinha da época. Tem gente que está preso naqueles livros antigos lá, empoeirados, né, no Chaplin. Não, você tem que ler o Chaplin, porque depois você lê o Chaplin, segundo o Chaplin, né? Aí você tem tanta coisa boa hoje, irmão. Tem tanto livro bom hoje que Deus está dando aí nas mãos das pessoas. Aí outros falam assim, não, mas porque no hebraico? Porque, né, aí na língua... Aí vai pregar numa comunidade, no meio de uma comunidade, pessoas nem têm o que comer, fica falando hebraico, fica falando aramaico, fica falando grego. Não, porque no grego é não sei o quê. E os historiadores, irmão, o povo quer saber da palavra, o povo quer saber de Deus. O pessoal não quer saber de aramaico lá na favela, não. Quer saber de grego, não. O pessoal não sabe nem português, irmão. Você vai ficar falando grego, hebraico e aramaico e deusaico. Sai parar com isso. Jesus não. Porque o nosso conhecimento ele é limitado. A sabedoria humana é limitada. Já, voltamos para cá, já a sabedoria de Jesus é distinta da sabedoria humana. Marcos nos faz ver que Jesus foi um homem muito sábio porque cultivou esses conceitos e experimentou a verdade. Por exemplo, Marcos 1:21. E entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, vindo ele à sinagoga, ali ensinava. Eu já falei isso lá no comecinho. Assistimos nesse evangelho que Jesus ofereceu respostas e ações prudentes a todos que o confrontavam. A todos que o confrontavam, aos problemas da vida, né? Aos trabalhos também da vida. Jesus, então, ele conseguia, né, trazer esse ensino para todos. Certa vez chegaram lá, Jesus estava pregando, alguém interrompeu e falou assim, mestre, uma mulher se casou com homens aqui na terra, o primeiro morreu, casou com o segundo, que era a lei que dizia que quando você tinha uma esposa, aquela esposa casava com seu irmão e o seu irmão não tinha filho, você tinha que assumir aquela criança até que você tivesse filho, para que o nome do seu irmão seja resguardado. Isso vai acontecer com uma mulher, vai casar com 7 homens e não teve filho de ninguém. Aí vem a pergunta capciosa, porque eles não estavam perguntando porque eles queriam saber, queriam pegar Jesus, tipo uma pegadinha. Sabe aquela pergunta de pegadinha, que às vezes você está na classe lá e o irmão sabe a resposta e quer te fazer pegadinha? Eu sempre pergunto assim, o irmão sabe a resposta? Se o irmão sabe a resposta, por que o irmão está me perguntando? Né? Então, você sabe a resposta, porque tem gente que faz isso. Bom, deixa eu falar. Então, os fariseus fizeram essa pergunta, Jesus falou, se vocês não sabem, lá no céu seremos como um anjo, nem se casa, nem se dá em casamento. Pronto. Respondeu a eles com uma sabedoria, com uma exatidão simples, né, daquilo que eles estavam querendo saber e ao mesmo tempo fazer uma pegadinha com Jesus. Olha só que tremendo. Mas Jesus respondia a todos, ele não se furtava a dizer assim, não, essa pergunta é ignorante, essa pergunta não deve ser respondida, não. Ele pegava e respondia. Por isso que ele é o servo, né, com uma sabedoria jamais vista. 2.2. O servo possuía uma sabedoria jamais vista. Jesus implementou num trabalho itinerante durante o seu ministério terreno. Podemos enxergar que a missão de Jesus é o anúncio da palavra de Deus, isto é, a construção do reino de Deus. E depois que João foi entregue à prisão, Jesus veio para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E é interessante que é a mesma mensagem que João pregou. É a mesma mensagem, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Agora mataram João Batista, mas Jesus continua pregando o evangelho. E a mensagem é a mesma, o reino chegou, o reino já está no meio de vós. No texto que Jesus percorria toda a Galiléia desenvolvendo o ministério da palavra através da pregação e ensino. Marcos relata que o servo ensinava, ou seja, instruía os seus ouvintes, expondo que ele veio para chamar os pecadores e não os justos. Ensino. Sabe o que falta hoje?
é ensino. As pessoas não sabem Bíblia. As pessoas se alimentam da internet, as pessoas se alimentam do Facebook, as pessoas se alimentam do Instagram, as pessoas se alimentam do Zap, do que o tio postou, e pega versículos isolados hoje, né? Acho bonito aquele versículo isolado e posta, acha um versículo bacana e coloca. Hoje você tem aquelas manias de colocar frases de pessoas que nem falaram aquilo, mas a gente bota na boca daquela pessoa que a gente achou bonito, mas não tem base teológica. Você vai para os cultos, tem aquelas mensagens que são para inflar o ego, você é o centro da vontade de Deus, olha, você é importante, é só você, não fala de Jesus. Os hinos geralmente não falam de Jesus, fala só como você se sente, que você vai ter a vitória, vai ter o melhor dessa terra, né? Que Deus vai te colocar como cabeça e não por cauda. É só isso, mensagem triunfante, falta de ensino bíblico. As pessoas querem, quando não é isso, é o que é? É o fanatismo, é a busca do Espírito Santo, que não acaba se transformando numa questão apenas do reteté, né? Que é só Espírito, esquece que o Espírito tem que ver junto com a palavra, os dois tem que ver junto, porque Jesus crescia na graça e no conhecimento, não é isso? E aí a gente está vivendo a crise que a gente está vivendo agora, o povo não sabe Bíblia. Se você perguntar os versículos de Có, não sabe. Se você perguntar o que é Apocalipse, não sabe. E é por isso que é presa fácil para qualquer um, lobo salteador que entra no meio da igreja, ensina coisas erradas e o povo acredita, o povo idolatra, o povo vai atrás. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento bíblico, e no caso de Israel é porque o povo não tinha acesso, e hoje é porque os professores não ensinam. Então, por isso que você é muito importante, professor. Ensine a palavra, estude a palavra. Por que eu mantenho esse canal? Eu mantenho esse canal porque eu acredito que eu preciso trazer a palavra, que eu preciso ensinar a palavra, eu preciso compartilhar o pouquinho que eu sei. Vai ajudar muitas pessoas que não têm a oportunidade de fazer o teu estudo que eu tive, de comprar os livros que eu comprei, de estar em contato com os mestres que eu tive. Mas esse conhecimento que Deus me deu não é para mim, porque quando Deus dá o conhecimento para nós e para em nós, acabou. Mas quando Deus nos dá o conhecimento e a gente compartilha, irmão, o conhecimento, ele se multiplica. É por isso que eu mantenho esse canal, porque eu tenho esperança que vai chegar na favela, vai chegar no asfalto, vai chegar no palafita, vai chegar nos lofts da vida, vai chegar no rincão do gaúcho, vai chegar na Amazônia, vai chegar no Acre, vai chegar no Pará, vai chegar em Goiás, vai chegar em São Paulo, vai chegar em Namaré, vai chegar na cidade de Deus, vai chegar na Rocinha, em todo lugar que tiver internet. O conhecimento hoje está aberto para todos, e é por isso que muitas vezes as pessoas não estão aceitando mais o que aceitavam antes, porque o conhecimento está sendo democratizado, e é isso que Jesus fez, democratizou o verdadeiro conhecimento. Bom, e se você quer mais conhecimento, baixe o plano de aula gratuitamente. Eu quero mandar um abraço aqui, agradecer a equipe Boa Semente, tá? Temos planos de aula, nós temos aí um grupo de Zap onde você encontra todo esse material, todo esse conteúdo. Quero agradecer aí ao nosso evangelista Moacir, a missionária Fátima, que produz um material riquíssimo aí, em nome de Jesus, lá de Goiás. Alô, Goiás, né? O evangelista, sempre esqueço aqui o nome dele, mas ele é muito importante, é que eu esqueço o nome mesmo, né? A idade vai chegando, mas nosso evangelista, ele é um dos primeiros, inclusive, que está aqui no meu Zap aqui, de Austin, da D. Austin, que é uma bênção esse homem de Deus aqui. Deixa eu falar o nome das pessoas que nos ajudam, que é muito importante. Luiz, evangelista Luiz de Austin, um homem de Deus que faz um trabalho de EBD maravilhoso. A missionária Carminha e o seu esposo lá em Campinas também faz um trabalho de EBD, não faz parte da equipe Boa Semente, mas vai aqui o meu abraço e reconhecimento. E também para o pessoal dos jovens, né? O meu genro Lucas, que grava para os jovens, e o namorado da Poliana, que é o Rômulo, que grava também para os jovens. Então, nossa família está só crescendo espiritualmente. Muito obrigado. E todo esse conteúdo é gratuito para você, né? Por quê? Porque eu creio que o conhecimento tem que ser democratizado. 2.3, a sabedoria do servo prevalecia sobre a sabedoria dos judeus. Jesus não perdia tempo com os líderes religiosos. Marcos 2, versículo 23. Rapidinho, Marcos 2, 23. Marcos 2, 23.
Por que o senhor não está usando o computador? Porque aqui a Bíblia está aberta, hoje é mais fácil. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminharam, começaram a colher os espigas. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem isso no sábado? Aí Jesus dá-lhe uma lapada neles. Lê esse texto aí direitinho depois. Aí, ó. Jesus tinha o entendimento de que era preciso ensinar a palavra de Deus. Como um bom servo obediente que era Jesus, compreendia que ter um desígnio de Deus... tinha um desígnio de Deus, Marcos 1,38, né? O chamado de Jesus para poder trazer a palavra. Versículo 38, e ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isto eu vim. Então Jesus vinha o ensino como uma missão. Ele entendia que precisava vir e ensinar ao povo. Que maravilha quando o professor, né, ele entende isso. Como um bom servo obediente, ele veio para pregar. É por isso que, seguindo a trilha deixada pelo servo, não podemos parar de ensinar a palavra de Deus. E disse-lhes: ide por todo o mundo, Marcos 16:15, pregai o evangelho a toda criatura. Olha, que riqueza é essa lição de hoje, né? Que ela serve tanto para o aluno quanto também para nós, professores. Eu e você, professor, precisamos olhar com muito carinho essa lição e entender, né, o que ela tem para nós, o que ela pode trazer para nós. Como é que eu, como professor, tenho me comportado? Eu tenho seguido o modelo de Jesus? Porque se eu seguir o modelo de Jesus, com certeza eu vou ter sucesso na minha caminhada. No tópico de número 2, qual é o ponto principal que Jesus oferecia ao povo? Muito bem, você acertou, você disse instrução. E agora chegou a hora da gente mandar aqui o Pix pra mim. Faz um Pix pra mim, cadê o povo aqui? Deixa eu falar o nome desse povo que tá me ajudando, mandando aí o Pix pra gente, ó. Eu quero agradecer a Ariana Pamela Lima da Silva, muito obrigado. Eu quero agradecer também a Vanusa Mendes Barbosa dos Santos e o pastor Josualdo Mendes Dreger, a irmã Tânia Mara Barcelos Mata, e Manuel Novaes de Oliveira Pereira e Robson Leite Duarte. E o meu Robson Leite Duarte é aquele que escreve também, né, os textos, os resumos lá no nosso site. Se você quiser mais conteúdo aí, tá lá no nosso site www.juliocesarmedeiros.org, gratuitamente. Tem textos lá do irmão Robson, comentários riquíssimos sobre cada lição. Muito obrigado, irmão Robson, pela sua contribuição financeira e por fazer parte da família Boa Semente. A todos vocês, muito obrigado. E você? Faz um Pix pra mim. Vamos lá, gente. Número 3, a sabedoria inquestionável do servo. A verdade, né? Faz um Pix pro canal, né? Faz um Pix pro canal, porque eu quero... Inclusive, eu postei lá no nosso grupo de Zap, né, o equipamento que a gente comprou com a ajuda financeira de vocês. É você ajudando, nós queremos crescer mais e mais. A sabedoria inquestionável do servo. Não temos que errar ao dizer que todos quantos desejam exercer o ministério com excelência devem olhar para o servo, o mestre dos mestres. Aqui há essa dicotomia, né? Ao mesmo tempo que ele é o mestre dos mestres, ele é servo. Olha que interessante, né? Só Jesus, né? Ao mesmo tempo que ele é o mestre dos mestres, ele é o próprio servo. Ele é o mais humilde, ele é o maior, mas ao mesmo tempo ele é o menor. Por isso que Jesus disse que aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que quiser ser servido, comece a servir. Vemos no Evangelho de Marcos que Jesus, com sua pedagogia única, fazia com que todos ficassem admirados e o coração deles transbordasse de amor. 3.1. O servo ensinou como receber o reino de Deus. É interessante, né? Jesus não só ensinou sobre o reino de Deus, mas ele mostrou como que o homem pode entrar nesse reino. O Evangelho de Marcos, em sua composição, deixa transparecer em suas páginas que qualquer um que ouvisse os ensinos de Jesus ia embora com a impressão de ter ouvido umas palavras próprias do próprio Deus. Marcos relata que em um dos seus ensinos, Jesus, querendo nos ensinar como receber o reino de Deus, ele usa o exemplo de uma criança como modelo de submissão, aqui, ó, partindo do que você conhece para o que você desconhece. A partir de uma criança, todo mundo conhece uma criança, e Jesus cita a criança como exemplo de uma pessoa que gostaria, que entraria nesse reino. Ele usa como exemplo de criança como modelo de submissão, por uma criança ser graciosa, dependente do seu pai. Para Jesus é assim que devemos ser, dependentes e humildes, como uma criança, reconhecendo diariamente que necessitamos da sabedoria do nosso pai. 3.2. O servo ensinou como servir.
Tá vendo como é que é tremendo, né? Ele não só ensinou como receber, como ensinou como servir. Porque não é só como você ensinar uma coisa, mas você mostrar ao lado prático daquilo que você ensina. Não é difícil perceber que o ensinamento de Jesus era prático e chamava as pessoas à ação. Por exemplo, aqui você pode dizer assim, ensinar sobre uma coisa e falar assim, olha, eu vou te ensinar, mas você não vai aprender. Ó, eu vou te ensinar, mas não sei se você consegue fazer. Vou te ensinar, mas acho que você não vai conseguir aplicar isso. Não. Jesus ensinava e acreditava que aquelas pessoas poderiam fazer, que realmente puderam fazer aquilo que ele ensinava. Jesus foi chamado abruptamente de Rabi, abundantemente de Rabi e Senhor, evidenciando que o povo respeitava como mestre, disse no começo. Em um dos seus ensinos, ele nos convoca a sermos servos, assim como ele foi. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe, se alguém quiser ser o primeiro, seja o derradeiro. O gesto de lavar os pés dos seus discípulos mostrou como ele não veio para essa vida para buscar a glória para si. Podemos dizer que, como um bom servo, Jesus seguiu o caminho da humilhação, da rejeição e serviu a todos que foram até ele. Lembra que eu falei no começo que o mestre ensinava com a própria vida? Você que era discípulo, você seguia aquele teu mestre e todos os momentos ele estava te dando uma lição. Porque você não ensina só quando você fala, você ensina quando você vive. Essa é a melhor forma de você ensinar e transmitir o conhecimento, não através daquilo que você diz, mas através daquilo que você faz. Lembra daquele dia que eu falei para vocês, irmãos, eu achei que aquela caneca não ficava bem, eu vou tirar ela daqui, porque eu acho que isso não é legal? Ali eu ensinei aqui. Né? E eu ensinei não necessariamente com palavras, mas eu ensinei através de ações. A caneca continua lá, mas ela está virada para trás em respeito a vocês. Quando eu fiz isso, eu quis demonstrar para vocês que você também deve fazer assim na sua vida cotidiana. Que não é só você ensinar, mas você tem que viver aquilo que você faz. Porque isso é que te dá autoridade. Porque você que está aqui no meu canal, você me vê aqui, então eu tenho que me comportar, né, de maneiras que você possa entender e compreender aquilo que a gente está passando para você, quem sou eu, né? Quem é o pastor Júlio? Você não me conhece. Eu entro na sua casa todos os dias. Né? Eu recebi outro dia um testemunho de uma irmã que falou assim, olha pastor, eu pego o seu vídeo, eu boto, todo mundo escuta na minha casa, olha que responsabilidade. Tem crianças que estão me ouvindo, tem adolescentes que estão me ouvindo agora, tem gente que nem é crente, talvez está passando pela sala, botou no smartphone e está me ouvindo. Olha a minha responsabilidade, eu não posso entrar na sua casa de qualquer maneira. Eu não posso entrar na sua casa de qualquer jeito. Você está me assistindo aqui agora na sua casa, mas eu estou aqui agora, que a internet é invasiva, né? A internet é invasiva, ela entra assim, ela te dá aquele, né? Então é complicado. Então o que acontece? Você tem que ter muito cuidado. E eu estou te ensinando um pouco através disso, através do meu gesto, através do meu modo de ser, do meu comportamento, você vai me entendendo. Acho que o que você vai consumir de mim não é meu conhecimento, mas o meu modo de ser, aquilo que eu sou, o meu caráter. É isso que Jesus fez, é isso que um professor faz. E é por isso que quando ele, no último dia que ele ia ser traído, já pertinho da sua morte, no momento que ele ia ser preso, ele tirou a sua roupa, despiu a sua roupa, olha que coisa, ele se despiu da sua roupa, pegou uma toalha, botou sobre o seu corpo e uma bacia e começou a lavar os pés. Você sabe que esse fato é o fato que era feito na Israel para se dizer aos visitantes que eles eram bem-vindos. Quando você chegava numa casa, o empregado, né? Aí é pior, o empregado não era qualquer empregado, era um empregado mais humilde, mais simplesinho, piorzinho é que tinha essa tarefa de lavar os pés, porque era uma tarefa humilhante. Você ter que se curvar diante de uma pessoa e lavar os pés de uma pessoa, era algo que só os escravizados faziam. E Jesus, no meio dos seus 12, dos seus discípulos, ele era mestre. E ele se colocou como servo. Olha que exemplo lindo que ele fez. Quando ele se tira a sua roupa, ele está querendo dizer o que com esse gesto? Está querendo dizer que você tem que se despir do seu degrau, do seu anel de grau, da sua formação acadêmica, do seu cargo pastoral, sabe, de toda a sua pompa, da sua liderança, de que você é presidente de fulano de tal, presidente de grande campo, presidente de 10, 15, 20, 100, 200, 300 congregações, presidente de regional,
né? É bispo, seja o que for, você tem que se despir disso, você tem que tirar, o seu apóstolo tem que se dispor disso, tem que tirar essas coisas. Nós somos servos de Deus, eu tenho que ser servo de Deus, você tem que ser servo de Deus, só isso. Então quando Jesus faz isso, está mostrando isso, eu tenho que me despir disso aí da glória humana, eu tenho que assumir a forma de servo, pegar uma toalha e eu tenho que lavar os seus pés. Olha que coisa linda, né, que Jesus está fazendo. Então ele não falou nada, através do seu gesto, ele estava ensinando para mim e para você. Por isso que ele diz aqui, o servo ensinou como servir. 3.3, o servo ensinou a ofertar. Temos de nos situar que nos textos bíblicos que tratam a respeito das ofertas e dízimos estão atrelados com a justiça, a misericórdia e a fé. Justiça, misericórdia e fé. Dá outra aula aqui para a gente falar, só que a gente não tem tempo. Como nos mostra o texto, o servo, como um bom observador, nota o ato de uma pobre viúva ter ofertado. A gente falou sobre isso lá atrás. Como de costume, o servo aproveita a estação da viúva, pobre, para ensinar uma lição valiosa a todos nós. Ele nos ensina a não sermos seduzidos pelos bens materiais. Lembra que eu falei, onde você tiver o seu coração, terá o seu tesouro? Podemos reparar que aquela pobre viúva ofertou tudo que ela tinha, duas pequenas moedas, ao passo que os outros adoraram o que lhes sobejava. É isso. Então, resumindo aqui, né, essa questão do tópico 3, aqui a gente pode dizer, é Jesus com uma sabedoria inesgotável, ensina como receber o reino, como servir e como ofertar. Essa aparente contradição é maravilhosa. Ele é o mestre, mas ao mesmo tempo ele é o servo. Ele ensina não apenas com palavras, mas com obras, com o seu corpo, com a sua vida e com as suas ações. E ele ensina a todos não só a fazer, mas como eles podem ingressar nesse novo reino, que é o reino dos céus. Por isso que Jesus é, como diz o tema, o mestre por excelência, que fez servo. Que eu e você, professor, possamos entender, professor, professora, aluno, possamos entender que apesar de sermos professores, nós nunca podemos nos esquecer que nós somos, antes de ser professor, nós somos servos e viemos para servir. Muito bem, vamos consolidar o tópico 3. Qual é o tema principal do tópico 3? Tópico 3. Qual é o tema principal do tópico 3? Qual é a palavra-chave do tópico 3? Muito bem, você acertou. Estou gostando de ver. Sabedoria. Sabedoria. Conclusão. Ensinar era algo que estava no coração do servo. Para conduzir nossa tese, podemos ver entre os evangelhos que a maior parte do seu ministério foi ocupada pelo ensino. Neste trajeto, nosso Senhor Jesus ofereceu tamanha nobreza ao ministério do ensino como ninguém jamais havia feito. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Não se esquece, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações. Assim, sempre tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo.